para essa semana. Vocês se lembram da última vez que nós estivemos aqui? Conversamos o assunto? Foi sobre isso mesmo. Sobre oração, não foi? Falamos sobre oração. Vocês se lembram mais ou menos do que foi dito? Perseverar na oração. Aí falamos um pouco sobre a oração de Jesus, né? Aquilo que ele nos ensinou lá nos Evangelhos. A oração chamada Pai Nosso. Algumas coisas importantes que ele colocou, vocês conseguiram tentar praticar alguma daquelas coisas? Só para recapitular um pouco, alguns aprendizados a tirar daquela oração do Pai Nosso, que podemos colocar em prática na nossa vida, de forma que seja efetiva e venha mudar as situações, né? Uma das coisas que Jesus falou, vamos lembrar junto, foi: orareis assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. A vontade de Jesus na terra está sendo feita como é no céu? Como é a vontade de Jesus no céu? Ela é duvidada, questionada, resistida, desobedecida? Não. Nos céus a sua perfeita vontade é cumprida. Mas é assim na terra? Então, quando Jesus fala para nós como devemos orar, ele diz assim, que nós devemos invocar a vontade de Deus na terra, do jeito que ela é feita no céu. Ele está nos convidando a tornar isso efetivo na nossa vida pessoal. Então nós podemos orar em cada situação da nossa vida, pedindo que Deus faça a sua vontade como ela é feita no céu. Então nós estamos levantando um clamor aqui desde 2 encontros atrás, pelo menos, não, mais, né? Foi antes de viajar que nós trouxemos essa palavra. Não, mas eu estive aqui no encontro, não foi, né? Depois que eu cheguei? Foi. Um encontro atrás. No ano passado nós levantamos um clamor pela mesma pessoa. Então é tempo de orarmos assim: Senhor, faz a tua vontade na vida de Gabriel, como é feita no céu, aqui na terra, lá na casa de Lucas e Paulo. É tempo dos pais orarem assim: Senhor, faz a tua vida, faz a tua vontade na vida do meu filho, aqui na terra, aqui nessa casa, como é feita no céu. É claro que as pessoas têm a liberdade de decidir o que fazer com sua vida. Elas estão debaixo de uma lei que Deus estabeleceu, que chamamos de livre-arbítrio. É você escolher se vai fazer o mal que está diante de você ou se não vai. É você escolher se vai fazer o bem que está diante de você ou não. Isso que é livre-arbítrio. É decidir o que vai fazer diante do que está sendo apresentado. É claro que Gabriel sempre decidirá pela vida dele. Mas também nós aprendemos que a oração, ela pode inclinar o livre-arbítrio do homem para a vontade de Deus. Então, se queremos cumprir a vontade de Deus aqui na terra, aqui no céu, temos que orar como Jesus ensinou. Ok? A gente vai seguir falando de oração hoje. Eu queria abordar 4 aspectos, 4 tipos de oração que nós precisamos nos exercitar, trabalhar para crescermos em Cristo, né? Independente se nós estamos fazendo assim ou não, precisamos conhecer que esses tipos de oração existem, porque só assim conhecendo podemos exercitar, né?
primeiro tipo de oração que eu selecionei foi a oração em secreto. Mateus 6, de 5 a 8. Seis não, 5, né? Mateus 6, de 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A oração em secreto é aquela oração que a gente faz naquele lugar que a gente escolheu, né? Nosso quarto. Se não tem na sua casa a condição de orar no seu quarto, você tem que sair, ou orar no banheiro, ou orar no quintal, ou orar na laje, ou orar na pracinha. O teu lugar secreto, orar na pracinha, que eu falo, não é erguer a voz em público, orar em público, não. Para todo mundo saber que você está orando, não. Aquela oração que você vai ali fazer em silêncio, ou de manhã cedo, de madrugadinha, no cair da tarde. Entre em teu quarto e ora em secreto. Esse é o primeiro tipo de oração que nós queremos abordar. E a palavra diz que o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tem uma passagem que Jesus diz assim, acho até que coloquei ela aqui. Depois a gente chega lá. O que a oração secreta pode produzir em nós? Mas quando eu falo oração secreta, eu falo de uma prática exercitada, de todos os dias a gente recorrer a esse lugar para orar. A oração secreta ela vai nos livrar da tentação, da vaidade, de sermos reconhecidos publicamente pelos homens como pessoas de oração. Passei por favor. Jesus disse que os hipócritas oravam em praça pública para serem reconhecidos pelos homens. É claro que hoje a gente não tem esses hábitos, esse aqui era o hábito dos rabinos de Israel, mas hoje nós podemos incorrer na vaidade de na oração coletiva, ou de estar orando em algum lugar, erguer nossa voz, ou nos preocuparmos em vir orar aqui na frente e ter uma oração mais bonita, mais apropriada, com palavras mais adequadas, para sermos melhores aceitos como pessoas que oram bem, que oram bonito. O Senhor está nos ensinando a nos livrar dessa tentação, a vaidade de sermos reconhecidos como pessoas de oração. Então ele diz, entre em teu quarto e ora em secreto. Ninguém precisa saber que você está orando. Uma vez uma irmã que me disse que foi julgada pela sua intimidade com Jesus. E ela disse assim, como alguém pode medir a minha intimidade com Jesus? E é verdade. Se quem pode medir a minha intimidade com Jesus? Nem eu posso medir a intimidade de ninguém. Ninguém pode medir a intimidade do outro que tem com Deus. Essa regra de Deus, é claro que as evidências, os frutos, os dons, a graça que flui de você vai medir a graça que você tem de Deus, na sua intimidade com Deus. Mas quem tem essa regra para aprovar e reprovar é o Senhor. Mas uma forma que eu tenho de me livrar do juízo dos homens é orar em secreto.
B. Estamos em secreto e podemos ser nós mesmos e derramar nosso coração diante do Pai. Ou seja, você não tem a quem impressionar, você não tem a quem convencer, você não tem a quem fazer bonito, você e Deus, sozinho. Deus conhece seu coração, Deus conhece sua atitude, Deus conhece sua mente, Deus conhece suas intenções antes de você falar. Então ali eu não preciso convencer a Deus que Ele precisa responder minha oração. Eu preciso ser eu mesmo. Quando eu estou em secreto com Deus, eu posso ser eu mesmo. Eu não preciso me preocupar com o irmão que está ao lado. Preciso ouvir alguma coisa de mim quando eu estou orando. Eu não preciso levantar a minha voz para orar por nada. É eu e Deus. Eu posso cair e gemer. Eu posso hesitar em falar. Eu posso agoniar. Eu posso chorar. Eu posso sorrir. Eu posso falar. Eu posso ficar em silêncio. É eu e Deus. Eu posso derramar meu coração diante dele, porque Ele está vendo. Ele sabe. Eu não preciso fingir. Se eu fingir, não estou enganando ninguém, porque Ele vê o profundo do meu coração. Então, entra no teu quarto e ora em secreto, seja você mesmo, rasga o teu coração diante de Deus. Tem uma palavra, um dos profetas menores no Velho Testamento, que diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes diante do Senhor. Rasgar o coração diante de Deus é você se reconhecer diante de Deus, porque se mostrar diante de Deus não é necessidade, porque Ele está vendo. Confessar a Deus, Ele já sabe, mas nós precisamos fazer para nos mostrar a Ele. E por isso precisamos nos mostrar aos outros, confessando uns aos outros, porque Deus já sabe. Então, quando oramos, precisamos rasgar o nosso coração para reconhecer diante de Deus quem somos. Como Jacó na sua luta com o anjo em Peniel, aquele anjo não sabia o nome de Jacó? Alguém aqui acredita que aquele anjo não sabia o nome de Jacó? Quando ele pergunta qual é o teu nome, obviamente que o anjo sabia o nome de Jacó, mas ele queria que Jacó confessasse, que Jacó se visse. Claro que o nome de Jacó não significa literalmente usurpador, nem ladrão, nem enganador, literalmente não, mas o comportamento de Jacó foi esse. E Jacó significa agarrado ao calcanhar, que ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, mas pode ter o sentido de que quer tomar o lugar, porque quando ele roubou a bênção de Esaú, Esaú disse: não é o seu nome Jacó? Bem apropriado, né? Então podemos entender que quando Jacó lutava com o anjo disse: qual é o teu nome? Ele teve que reconhecer quem ele era quando ele disse: eu sou Jacó, é isso que eu sou, é isso que eu faço, é isso que eu sei fazer, é isso que eu penso, é assim que eu acho, é assim que eu me comporto. E quando você ora em secreto, quando nós oramos em secreto, essa é uma das coisas que precisamos fazer: rasgar o nosso coração e nos reconhecer diante de Deus quem somos na verdade. No íntimo sabemos que somos mais perversos do que aquilo que demonstramos ser. Eu digo no sentido, de perversidade corrompida e violenta, mas naquele sentimento que ele é deturpado da completa santidade de Deus, que às vezes nós carregamos conosco, de sentimentos, de reações, de pensamentos, de desejos. Estamos em secreto, podemos ser nós mesmos e derramar o nosso coração diante do Pai. Não precisamos ser apressados em apresentar as nossas necessidades, porque Ele já as conhece. Quando estamos orando com mais alguém, precisamos falar daquilo que nós fomos orar. Mas quando estamos orando sozinhos, não precisamos ter pressa em colocar a nossa ansiedade diante dele. A palavra diz que nós devemos descansar a nossa ansiedade diante dele. Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas
petições sejam tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica com ação de graças. Não estejais inquietos, porque Jesus disse aqui, no versículo 8 de Mateus 6, ele disse: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Então, se Deus sabe o que nós precisamos, antes de pedirmos, não é a nossa oração que vai fazer Deus saber. Não precisamos ter ansiedade de colocar tudo isso diante do Senhor. Podemos gastar um tempo com Deus na nossa oração secreta. Não precisamos marcar no relógio para não ficar ansioso. Precisamos dar um tempo que seja suficiente. Então, durante esse tempo, nós podemos sim colocar as nossas necessidades diante dele, mas não precisamos ser apressados. Não precisamos ficar repetindo. Deus já sabe. Ele já está atento. Ele conta nossos cabelos, ele recolhe nossas lágrimas, ele conta nossos passos. Ele libera um anjo para estar ao nosso redor. Ele não dorme, ele não cochila, ele sabe. Então não tenha pressa, a oração secreta não requer pressa. Nós precisamos exercitar. Um presidente americano do passado, que no passado aqueles homens andavam com Deus, né? Por isso que os Estados Unidos é uma grande nação. Um ex-presidente lá, bem do passado, ele disse: você não conseguirá orar todo o tempo se você não tiver um tempo e um lugar para orar determinado. Então, precisamos de um lugar e de um tempo determinado para ter a nossa oração secreta. Eu e Deus. Naquele lugar, naquela hora, é eu e Deus, e não preciso de pressa. O segundo tipo de oração é a oração coletiva. Atos 2:42. É a oração congregacional. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam nas orações. Aqui o apóstolo está narrando a vida comum da igreja como era. E eles perseveravam nas orações. Então a igreja também tem que ter o hábito de orar juntos. Precisamos desenvolver a oração coletiva nos grupos caseiros, nas juntas e nas reuniões de oração que são feitas nos grupos que foram formados. Atos 4:24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Quando diz que unânimes levantaram a sua voz, mais uma vez, estavam orando juntos. Eu penso que quando falou unânimes, não quer dizer que eles decoraram as frases e falaram todos ao mesmo tempo essa frase: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. 80 pessoas, 100 pessoas, 150, 200, 500, 30, 40? Não foi isso. Mas eles estavam unidos de mente e coração, que quando um levanta a voz para orar, todos aqueles estão concentrados naquilo, estão concordando com aquilo, estão com o mesmo amém. Nesse texto a palavra diz que a terra tremeu quando eles pararam de orar, quando eles estavam orando. A igreja estava contrita com o seu coração. Então a oração coletiva é importante para a igreja e precisa ser desenvolvida. Nessa oração coletiva, aí sim nós precisamos ter cuidado quando estivermos orando. Você não está na sua oração secreta com Deus.
não pode ir lá simplesmente soltar os seus sentimentos e sair flutuando nos seus sentimentos, porque ninguém vai conseguir acompanhar os seus sentimentos. Na oração coletiva a gente precisa ter direcionamento, propósito, uniformidade, alvos. Então a igreja está reunida orando pelo quê? Aquela parte da igreja. Nós estamos orando por tal situação, então vamos focar naquela situação. Não vamos dispersar e orar por outras coisas naquele momento, porque naquele momento nós temos um alvo, e tem outros irmãos comigo que estão orando, e precisam se concentrar naquilo que eu estou orando, e depois eu preciso me concentrar naquilo que o meu irmão está orando, porque eu preciso dizer o amém. Então nessa oração coletiva, nós precisamos seguir regras, não podemos saltar simplesmente, a não ser que seja, vamos estar aqui o tempo orando juntos, é livre, ora o que quiser, vamos estar aí, derrama diante de Deus, uma reunião de oração para orar como quiser, tudo bem, vamos lá. Mas se reunimos o nosso propósito aqui, nós vamos orar pelo Brasil. Aí eu comecei a orar pela minha família. Nós vamos orar pelo país. Vamos orar pelo país. É claro que minha família faz parte do país, mas eu estou desfocando. Eu tenho que centralizar a oração naquilo que está sendo pedido. Nós vamos orar pela multiplicação da igreja. Vamos orar pelos contatos e pela evangelização dessa cidade. Não vamos orar por outras coisas, vamos orar por cura. Vamos orar pela cidade, pela cura dessa cidade espiritual. A oração coletiva ela tem que ter uma intenção que todos possam participar unânimes e não se dispersar. E ela precisa ser mais objetiva. A gente não pode aqui, vamos orar aqui, tem um grupo de 10 pessoas, e nós temos 2 horas para orar, e eu sozinho levar 20 minutos orando. Vai ficar, irmão, sem orar. Então eu preciso entender que eu preciso ser mais objetivo. Então eu sou mais objetivo, então a minha oração é mais curta. Eu não estou em secreto com meu Pai, sem pressa, derramando meu coração. Eu estou orando com meus irmãos, nós temos um intento, nós temos um objetivo. Mas a prática da oração coletiva nos fortalece. O que promove a oração coletiva? Então, temos a nossa vida renovada na comunhão através da confissão e oração mútua uns pelos outros. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O hábito de orar com os outros gera confiança, unidade, fortalece o vínculo de relacionamento e a comunhão entre aquelas pessoas e há ambiente para a confissão. E essa confissão, quando a gente fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, nós também pecados morais precisam ser confessados, que você por acaso tenha cometido. Você pode confessar o destempero que você teve, porque o destempero tem limite para não ser pecado, para não dizer ai-vos, mas não pequeis. Então eu posso ir lá pecando e posso ir lá sem pecar. Então se você se excedeu, o seu comportamento confessa. A confissão cura, a confissão renova, a confissão ela transforma o nosso estado interior. Eu saio daquele sentimento pesado de culpa com aquela situação, com aquela pessoa, com um sentimento aliviado, suavizado, porque eu externei e foi compreendido. A oração coletiva fortalece a unidade. Obrigado. Fortalece a unidade, tendo o mesmo objetivo, repartindo as cargas e as aflições. Atos 2,42, já li. Já lemos esse texto, né? Então, já falamos sobre isso também. Quando oramos juntos, fortalecemos a unidade e nós alcançamos objetivos. Eu tenho falado com alguns irmãos, e particularmente, mais intensamente lá em casa, quando a gente conversa sobre esses assuntos, de que a nossa vida espiritual é uma guerra. E Paulo trata esse ambiente espiritual como uma guerra verdadeira. Paulo fala de intensidade, Paulo fala de armas, Paulo fala de
armadura, eu estou falando de armas de ataque e de armas de defesa. E quando eu comparo a guerra espiritual com a guerra física, eu digo que a oração são as nossas armas de ataque, de artilharia. Você ora por determinada situação para que Deus mova na esfera espiritual aquilo que precisa acontecer na esfera física, material. Então, se nós queremos que o povo de Piauí, ao ouvir o Evangelho, creia, então vamos fazer um ataque de artilharia primeiro, vamos orar por essa cidade. Orar intensamente, orar constantemente, orar fervorosamente. Senhor, abre os céus, derrama a tua graça. Gera arrependimento no coração desse povo, Senhor, das autoridades deles. Senhor, produza paz aqui nessa cidade de Piauí, a paz contigo. Estreita a distância, Senhor. Aproxima essas pessoas do temor do teu nome. Vamos orar, a igreja orar por eles. Aí, isso é artilharia, é fogo, é arma, tirando contra a incredulidade, contra a perversão, contra a maldade, contra o pecado, a favor do arrependimento. Então, quando saímos para pregar, isso é infantaria, é a presença de corpo. Quando um exército quer dominar a cidade do exército adversário, ele artilharia, bombas à distância, tanque de guerra, navios se for próximo ao mar, aviões, um bombardeio aéreo pesado. Depois que a gente enfraquece as forças do inimigo, entra a pé com a arma de mão, é o combate corpo a corpo. Na proclamação do Evangelho também temos que ter uma artilharia pesada, para quando nós formos ao campo, combater no corpo a corpo, a gente vença a batalha. Então, se a oração também tem esse aspecto, a oração coletiva ela é uma artilharia pesada. Se eu atiro sozinho, tem um peso, mas se meus irmãos se unem comigo e atiram junto, temos muito mais poder de fogo. Então, oração coletiva. Queremos poder de fogo? Oração coletiva. Tem grupos orando pela conversão dos filhos. Oração coletiva é mais poder de fogo. Quando mais se unem para orar, em vez de um orar pelos seus filhos, junta 2, 3, 4, 5, 6 e oram pelos filhos dessa, pelos filhos dessa, pelos filhos da outra, pelos filhos da outra. Existe muito mais súplica subindo aos céus. E lá em Apocalipse, quando Jesus está mostrando João os acontecimentos, João vê as almas que estão debaixo do altar, quando abre um determinado selo, ele pergunta quem são, Senhor. O anjo pergunta quem são, e João diz, tu sabes? Eu não sei. E o anjo disse, esses são os mártires. E os mártires estão clamando a Deus. Até quando, poderoso Senhor, não julgarás aqueles que nos oprimiram na terra? E a voz diz aos mártires, aguenta mais um pouco, até que seja completada a medida que precisa da taça de Deus. Deus tem uma medida para completar, mas eles estão clamando. A Bíblia diz em Apocalipse também que Deus tem uma taça, que ela está cheia das orações dos santos. Ela precisa encher as orações dos santos, o incenso que Deus recebe. Então as orações, elas vão aos céus para mover Deus do que Ele quer fazer. Mas orar tem um efeito, 2 tem um efeito totalmente diferente. Se 2 na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, no céu será feito. E se 10, e se 20, e se 50, e se 100 concordarem, e 1000, e 2000, e 1 milhão, é muito mais poder de fogo. É por isso que a igreja brasileira precisa despertar para orar por essa nação. Porque se a igreja brasileira não se levantar para orar, o mal que está por vir, virá. Como veio sobre a igreja da Rússia, sobre a igreja da China, sobre a igreja de Cuba, sobre a igreja da Venezuela, sobre as igrejas da África, do Oriente Médio e tantos outros lugares. Ou com pesada espada, ou com apatia espiritual, como as igrejas da Europa. Mas se a igreja se levantar e orar, Deus pode atrasar esse tempo. Deus pode mudar o ambiente dessa nação e fazer algo diferente do que está sendo desenhado.
O assunto não é esse, é oração, mas nós só venceremos, eu penso, na oração, o que está acontecendo no Brasil. O cerceamento da liberdade que está começando a acontecer aos poucos. E não precisamos de muito malabarismo para entender que nosso país está sob censura pesada. Ah, mas eu falo o que quero. Você fala aí do que quer, mas quem representa você não fala mais. E sei que quem representa você, estou falando dos deputados, não pode falar mais, o próximo é você, que não vai poder falar. Então, igreja, nós temos que orar. Vamos para adiante. Terceiro tipo de oração: orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Uma atitude de oração permanente. Coloquei ali alguns exemplos, né? Só para entendermos que nós podemos orar o tempo todo. Eu pensava muito sobre essas duas afirmações que depois nós vamos colocar outra na frente. Orar sem cessar, orar em todo o tempo. O que significa tudo isso? Orar sem cessar é orar todo o tempo com a sua mente, com suas palavras. Toda oportunidade que você tem, você ora. Abriu o olho, acordou de manhã, ora. Você está se levantando para enfrentar um dia que você não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que dia nos resguarda. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Então ora, levanta e pede graça ao Senhor. Senhor, me dá graça nesse dia. Eu quero andar dignamente diante de Ti. Me livra de pecados, me livra de atrasos, me livra de problemas. Vai à minha frente, me dá sabedoria para discernir, para resolucionar as situações, para tratar com as pessoas, com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, com meu patrão, com meu empregado, com meu colega, com meu vizinho, com meu companheiro, com meu sócio. Eu vou enfrentar o dia, eu preciso orar. Levanta orando, ora indo para o trabalho, ora executando as tarefas, ora voltar para casa, ora se deitar. Se nós oramos o tempo todo, possivelmente vai diminuir a possibilidade de pecar, vai controlar os sentidos, vai trazer sensibilidade espiritual, vai orientar e conceder graça àquilo que fazemos. Querido, se eu levanto orando, estou orando quando estou tomando meu café, vou para o meu trabalho orando, estou orando fazendo minhas tarefas, venho para casa orando, saio orando, volto orando, vou deitar orando, a chance de eu pecar é pequena, não? Porque eu não pego orando. Eu pego quando eu não estou orando. Quando eu estou orando, eu não pego. Eu não consigo pegar orando. Às vezes até escorrega, né? Escorrega aí o negócio do pensamento, né? Um sentimento, mas aí está colocando diante de Deus, né? Está colocando diante de Deus. Eu estou orando, então meu sentimento está aqui diante de si. Orar e se cessar. Muitos se questionam assim: não é possível orar sem cessar. Ninguém passa o dia todo orando. E se pudesse uma oração lá no Espírito? Não, mas é diferente. A oração no Espírito é outra coisa. Orar sem cessar é você orar na sua mente, no seu entendimento. Você falar com Deus. E o máximo que o tempo que você puder. Mas você está discutindo com a equipe de trabalho, você não tem condição de estar orando naquele momento. Mas você orou antes, você vai orar depois. Você vai orar sem cessar. Amém? Tá, obrigado. Orando em todo o tempo no Espírito é a quarta forma de oração. Efésios 6:18.
Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Antes de falar da oração do Espírito, acho que precisamos entender algo importante, porque nós somos tridimensional, né? A marca de Deus, né? Tri é a marca de Deus, quase tudo na vida é tri, né? E como ele é tri também, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos tri também: Espírito, alma e corpo. Ok? O meu corpo é o meu contato com o mundo exterior, porque o mundo que eu vivo é o mundo físico. Então, pelo corpo que eu vejo, pelo corpo que eu ouço, pelo corpo que eu falo, pelo corpo que eu sinto, que eu toco, que eu sou tocado. O corpo é o tabernáculo, é o contato. O corpo é o invólucro, o corpo é uma casa. O corpo só tem vida porque tem uma alma dentro e um espírito. Senão ele não vive. Ele tem órgãos que falem, órgãos que trabalham dentro de si para manter essa vida orgânica, humana, que depende de uma série de coisas, mas ele é um tabernáculo. Por meio dele eu vou expressar o que está dentro de mim, o que é de bom, o que é de ruim, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é meu, o que é mundano, o que é santo. É por meio do corpo. Por isso que é por meio do que fizemos por meio do corpo que seremos julgados. Naquele dia Jesus vai julgar o homem, a pessoa, por meio do que ele fez através do seu corpo. Então não é qualquer coisa. Não é meu corpo, minhas regras, nunca foi. As regras nunca foram minhas, senão eu não dava conta, não prestava conta. Eu vou prestar conta do que eu fiz pelo meu corpo. A alma são os sentidos que nós temos que se expressam através do corpo. Então, minhas expressões de alegria e tristeza é a minha alma que está falando. É o meu psique, é o meu entendimento, como eu recebo as coisas e como eu processo e externo essas coisas, é a alma. Não é verdade? A alma são os sentimentos, são os sentidos. O coração que ama, o coração que odeia, o coração que alegra, o coração que entristece, o coração que se preocupa, o coração que teme. Isso é a alma, é a nossa alma. A palavra diz: castiguei a minha alma com jejum. Porque quando a gente enfraquece a carne, a gente dobra a alma, porque ela não encontra no nosso corpo vigor para se expressar. Então o jejum que quebra a carne castiga a alma. Por isso Jesus nos convida a jejuar. Esses sentimentos eu também posso tocá-los, porque eu sinto. E eu expresso e você sente também. Mas e o Espírito? Como é que a gente se relaciona com ele? O Espírito, eu não faço ideia do que o meu Espírito faz dentro de mim. Não faço ideia. Você faz? Você sabe o que o Espírito faz dentro de você? Eu não sei o que ele está fazendo. Eu não sei quando ele está ouvindo, não sei quando ele está falando. Meu Espírito é a essência que Deus colocou em mim para ser a lâmpada dele. Provérbios 20:27 diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor dentro dele, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ser ou do ventre. Deus colocou uma lâmpada dentro de mim. Vê tudo lá dentro, conhece tudo lá dentro, sabe as verdadeiras intenções que eu tenho, que vocês não sabem quando eu lido com vocês, mas o meu Espírito sabe. Por isso que eu não me engano, às vezes até tento, mas o meu Espírito sabe, e ele é a lâmpada de Deus. O mesmo Provérbios diz, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, que diz que quando a pessoa morre, o Espírito que é de Deus volta para Deus. Nós não vamos entrar em juízo de espírito, né? Porque o assunto aqui não é esse, a gente também
eu entendo muito pouco disso, mas parece que Deus dá destinos diferentes. Então o Espírito que está em mim, ele entende o que é de mim. Tem um versículo que eu não botei aqui, mas que ele diz que, eu acho que eu não botei aqui não, ninguém conhece melhor o Espírito do homem do que o Espírito que nele está. Então vamos adiante. Sabemos que o Espírito conhece você, o seu Espírito conhece você totalmente, porque ele é a lâmpada de Deus no seu interior. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, agora esse Espírito aqui não é o meu Espírito, vocês estão vendo? Ele está com letra maiúscula. Esse Espírito que, desse texto aqui, é o Espírito de Deus. Então, vamos ler de novo. E da mesma maneira também, o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, e como é que Deus examina os corações? Como é que Deus examina os corações? Pelo que Espírito? Qual Espírito? Nós somos a lâmpada, né? E aquele que examina os corações com a sua lâmpada, que é o seu Espírito, sabe qual é a intenção do Espírito? O Espírito Santo está orando. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui nós temos o Espírito do homem dentro do homem, que é a lâmpada de Deus, e temos o Espírito de Deus intercedendo pelo homem. Porque existe, eu posso interceder por você, e você pode interceder por mim. Podemos e devemos interceder uns pelos outros. Então eu vou invocar a Deus hoje. Foi feita aqui uma intercessão pela vida de uma pessoa. Dois irmãos oraram e a igreja disse amém. Nós estamos colocando diante de Deus a vida da pessoa. Eu posso falar o que eu entendo e o que eu conheço da vida dele. E Deus recebe ou não? Certo? Eu intercedo e Deus recebe ou não? Deus não recebeu a intercessão de Samuel por Saul. A minha intercessão não quer dizer que Deus vai responder, quer dizer que eu estou apresentando diante dele. Ele é que sonda os corações, o mais íntimo do ser. É ele que aceita ou não. Mas Deus aceitou a intercessão de Jesus por Pedro. Jesus disse a Pedro assim, quando Pedro estava lá arrotando uma arrogância, dizendo: eu nunca te negarei, Senhor, eu jamais. Todo mundo pode te negar, mas eu nunca. Jesus disse: Pedro, Satanás te pediu para te se andar como trigo. Como se Satanás tivesse dito assim: ó, aquele valentão lá, me dá ele, eu quero cessar ele para ver se ele é bom mesmo. Você não está apostando nele, não darei. Aí Jesus disse: mas eu pedi ao Pai por ti, para que a tua fé não seja vã. E Deus ouviu a oração de Jesus por Pedro. Porque Satanás se andou a ponto de Pedro negar Jesus, né? Mas ele foi salvo. A sua fé prevaleceu. Jesus ouve ou não a intercessão, mas eu posso interceder. Agora, quando o Espírito Santo intercede, ele ouve, sempre. A palavra está dizendo aqui: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nós temos o nosso Espírito lidando numa situação que nós desconhecemos, mas ele é a lâmpada de Deus dentro de nós, que examina tudo. Aí temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Então vamos para a oração do Espírito, né?
Quem ora em línguas fala em mistérios, porque fala a Deus. Quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Quem ora em línguas edifica o Espírito. Espírito com letra minúscula. Espírito do homem. Vamos aos versículos. 1 Coríntios 14, 2, 4 e 14 diz assim, versículo 2: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em língua, versículo 4, desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Ora, a oração em língua, ela não está na mente, porque eu não entendo. E se eu orar em língua, eu não entendo o que eu estou falando, você não entende, você não é edificado. Mas eu sou. Mas eu não entendo como eu estou sendo edificado, porque essa edificação não é na minha mente, não é na minha alma, não é no meu corpo, é no meu espírito. Mas eu estou sendo edificado. Mas como assim? Qual é o resultado disso? Eu estou sendo fortalecido numa área, numa dimensão muito maior do que essa. Você lembra daquela passagem quando Jesus desceu do monte? Ele encontrou um menino endemoniado que os discípulos não tinham conseguido expulsar. Então saíram conversar e a resposta de Jesus foi, depois que ele expulsou o demônio, ele disse: essa casta não sai sem oração e jejum. A oração não é a oração daquele momento e o jejum daquele momento. A gente está falando de uma atitude de oração e jejum. Um jejum continuado, uma prática de jejum, lhe dá fortalecimento para enfrentar qualquer tipo de potestade. Ela não vai se dobrar, nem vai obedecer a sua ordem, porque você está jejuando. Não é isso. Nem porque você está orando mais do que 24 horas seguidas. Ela vai se sujeitar e vai sair por causa do nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, para ser usado, a dimensão, o poder e a intensidade vai depender da sua intimidade. Quando aqueles levitas, sacerdotes, não sei, filhos de um sacerdote israelitas, tentaram expulsar um demônio de uma pessoa, eles disseram assim: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, conjuro-te que saia. O Espírito disse: conheço Jesus, sei muito bem quem é Paulo, e vós quem sois? E lançou-se contra eles e os atacou, e os venceu. É o nome de Jesus que liberta. Mas como está a nossa caminhada com Ele? Porque nós estamos representando Ele. Então quando Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Essa caça só em coração e jejum. Ele está dizendo: vocês vão ter atitude de oração e jejum continuado, para ter vitórias continuadas. Eu quero trazer esse entendimento para a oração em línguas, para a oração espiritual. A edificação do espírito, ela é continuada. Se continuarmos a edificar nosso espírito, ele terá muito mais capacidade do que se nós negligenciarmos isso. O que é oração? Bom, antes de seguir aqui, deixa eu fechar, Fechar o entendimento. Eu estou dizendo aqui que, na minha compreensão, orar todo o tempo no Espírito é a oração em línguas. Porque se é no Espírito, não é com a mente. Porque com a mente eu entendo. Aqui eu falo de oração no Espírito.
Claro que existem vertentes de interpretação, alguém pode dizer assim, mas é uma atitude espiritual de oração. Tudo bem, você entende o que você quiser, que não é uma doutrina. É uma compreensão das escrituras que eu estou tentando comunicar, uma compreensão minha. Claro, embasada em várias compreensões que eu busquei, eu vi, e do que está aí da Bíblia. O que eu entendo? Que a oração em línguas, ela edifica o espírito, porque está escrito aqui, aquele que ora em línguas ora bem, o seu espírito ora bem, mas a sua mente fica sem entendimento, mas o espírito ora bem. Então ela edifica o meu espírito. E como é que ela edifica o meu espírito? O que é que ela faz? Ela fortalece de que maneira? Ela prepara meu ambiente espiritual para entender as coisas espirituais. Ela me torna mais sensível. Ela abre meu entendimento para receber revelação. Ela me conduz a essa dimensão. A oração em língua ela é um investimento naquilo que eu não posso construir. É no meu espírito. Então, você pode dizer assim, mas e se eu não oro em línguas, como é que fica? Eu não sei, mas acho que você devia orar. Eu não sei como é que fica. Você devia orar em línguas. A boa pergunta é essa, por que você não ora em línguas? Eu tive. Está perdendo essa. Está perdendo? Está perdendo esse certificado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu tive com irmãos há pouco tempo. E ele contou a experiência de que em contato com outra pessoa, falando dessa pessoa que era agitada, assim, assada, tal, mais assim, mas eu compreendo, porque é uma pessoa de Deus. De repente a gente está orando, ela irrompe em falar em línguas e tal, e eu não oro em línguas, mas ela ora. E na hora do meu correio de perguntar isso, por que você não ora em línguas? Porque seria uma boa forma de a gente conversar sobre esse assunto. Mas não me ocorreu fazer essa pergunta, mas agora me ocorreu, porque meu companheiro me ajudou. Se você não ora em línguas, por que você não ora em línguas? É uma pergunta boa, né? Você pode dizer assim, mas eu não consigo falar. Vamos tentar desmistificar algumas coisas, embora isso é altamente místico e espiritual, mas vamos tentar desmistificar alguns bloqueios que a gente tem. Eu quero testemunhar a vocês o seguinte: eu fui criado na igreja evangélica pentecostal. Falei com alguém aqui, né, profetinha? Levantou. Fui criado na igreja evangélica pentecostal, onde se falava muita língua estranha, mas falava de uma forma muito barulhenta e confusa, que eu ficava assim, sem entender nada, né? Nunca consegui orar em línguas nesse tempo. Sabe por quê, amados? Porque eu bloqueei meu interior. Sabe por que eu bloqueei? Porque eu queria entender o processo daquele negócio. Eu queria entender por que aquele barulho ajudava aquelas pessoas. Não, aquele barulho assustava quem chegava. Então eu bloqueei, disse, não é assim não, é de alguma outra maneira que eu não entendo, mas não é isso. E mesmo num ambiente como o nosso, onde não existe isso, existem bloqueios. Porque você está talvez atribuindo isso a uma ação espiritual no momento. Estamos orando, um ou outro falando língua, e você não consegue falar língua, você quer falar. Mas não sai, porque você está querendo que haja uma ação espiritual nesse momento e faça você fluir em línguas. Isso não vai acontecer comumente. Às vezes acontece, mas não comumente. O que é que você precisa saber? Primeiro, você precisa saber que é uma língua desconhecida. Nesse está escrito lá, é uma língua desconhecida para você. Se é uma língua desconhecida, como é que você consegue pensar nela? Você tem que pensar na palavra para falar, né? Você quer pensar na palavra para falar. Fala a língua, quer pensar na palavra
pensar na palavra para falar. Não vai acontecer. Porque não é em português, é numa língua desconhecida. Você não conhece. Então, para aqueles que conhecem inglês, também não é inglês. Pode ser inglês para quem não conhece inglês, né? Mas para quem conhece, não vai orar em inglês, porque você conhece a língua. É uma língua desconhecida. Pode ser uma língua da terra, ou pode ser uma língua do céu. Eu creio em todas essas línguas. Tem gente que acha que o dom do Espírito Santo de falar em línguas é só a língua da terra. Eu, nada disso. Eu creio que o Espírito Santo nos dá as línguas da terra desconhecidas e nos dá línguas que terra nenhuma fala. Então, se você não conhece, amados, você não vai falar, não vai entrar na sua mente. Marcos 16, acho que é esse versículo. Se for, está perto. Diz assim: esses sinais, eu acho que não é 16 não, né? Esses sinais seguirão os que crerem. O primeiro sinal que ele fala é: falarão novas línguas. É Jesus que está falando. Jesus fala assim: olha, esses sinais seguirão os que crerem. Os que crerem falarão novas línguas. E porão suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios. 16:17. Se forem picados por serpentes, escorpiões, não lhe causará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, não sofrerá dano. Gente, isso já foi dito por Jesus. Ele já disse que esses sinais vai seguir você que creu. Ou todos esses sinais, ou um sinal, ou outro sinal. E falar línguas é um sinal que acompanha quem crê. Falar língua estranha, falarão novas línguas. Então, uma coisa você já sabe: Jesus está dizendo que esse sinal te segue, ok? É seu já. Outra coisa, quando você for orar, hoje quando você for orar, vá para o seu quarto e diz: Senhor, eu quero orar em línguas. E fale o que vem na sua boca, não na sua mente. Você vai dizer: mas eu já tentei, tá? E o que vem na minha boca é um negócio muito infantil, eu não vou falar. Eu falei assim: você pensou? É coisa de doido. Não vou falar lá. Aquilo ali ele falou. Não vem na sua mente, não. Não vai vir na sua mente. Fale sem vir na sua mente. Você quer ver uma coisa? Quem fala em línguas aqui, se você pedir para ele repetir o que ele orou na oração passada, ele não consegue. Porque ele não decorou, ele não aprendeu, ele não entendeu, ele fluiu. Uma língua que ele não conhece. A pessoa até aprende palavras que falou, ou que vem falando repetidamente, mas ele não sabe o que é. E na hora que ele vai orar, ele não lembra daquelas palavras. Ele pode até falar elas, mas não porque lembrou. Você está entendendo o mistério? Então você também pode. Não é coisa de outro mundo, é coisa de outro universo. É verdade. Vem de uma dimensão diferente, mas é seu, Deus deu, e vai edificar seu espírito. Então, irmãos, é simples, não é complexo, mas não é do entendimento, não é desse entendimento aqui, é de dentro, é fé. Ah, então eu não tenho fé que eu não consigo. Você tem fé. A sua fé lhe levou ao seu resgate. Deus lhe tirou lá do mundo e trouxe para o seu reino. Aleluia. Como é que você não tem fé? Você tem fé. A tua fé te faz perseverar no caminho, renunciando ao pecado, enfrentando o sistema, porque você crê no futuro, na eternidade. Como é que você não tem fé? Porque você luta pela santidade e persevera no caminho de Cristo. Porque você tem fé. Então, falta de fé não é. Certo? Falta de fé para orar em línguas não é. Você tem fé. Perder consciência não vai. Perder consciência não vai, obrigado. Não vai entrar em transe.
Você vai parar quando quiser, você vai conversar quando quiser. Não precisa sentir uma emoção. Algumas pessoas oram a mesma frase sempre. Algumas oram uma coisa muito indistinta, embolada. Outros oram sílabas distintas, que você compreende as sílabas, não compreende a palavra. Mas não importa. Não importa. Importa que você, orando ali, você vai edificar o seu espírito. E você não precisa pensar nisso. Então, prometa a você mesmo que hoje você vai entrar no seu quarto e você vai orar em línguas. Tá? Você que ainda não fez isso. Amém? Amém, Beija? Amém. Mas Deus nos deu esse recurso, né? A palavra fala que nós somos pessoas espirituais. Então nós temos que andar em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Temos que lançar mão desses recursos que nós temos à disposição. Porque ele vai enriquecer nossa vida espiritual. A oração em línguas não vai lhe salvar, não vai garantir sua salvação, é como qualquer outro dom. Os dons não garantem salvação. O falar em línguas não vai transformar você numa pessoa diferente, né, intocável, sei lá, mais espiritual. Não é mais espiritual porque ora em línguas. Mas a oração em línguas vai edificar seu espírito, vai lhe dar condição de avançar nas revelações que você tem, vai desenvolver sensibilidade espiritual e você vai crescer. Amém? Vamos orar em línguas então? Se alguém aí quiser acrescentar algo sobre esse assunto, por favor, o microfone está aqui. Quer falar, Jesus? Quero acrescentar texto de Lamentações 2,19, o primeiro passo de oração individual, e quero acrescentar também um versículo de Atos 12. Primeiro vou ler Lamentações 2,19 na oração individual. Lamentações 2,19. Estava aberto, eu acabei fechando, mas aqui é rapidinho. Ok, estava até marcado esse texto, um texto que eu já meditei antes, que fala: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalece de fome a estrada de todas as ruas. A primeira parte do versículo fala de um momento de derramar o seu coração diante de Deus, diante do Senhor. E quando fala das vigílias da noite, é um momento de secreto, é um momento de intimidade, é um momento de um relacionamento você e o Senhor. Eu ouvi falar uma vez que à noite a fila é menor. Quem ora à noite, a fila na oração é menor. É uma brincadeira que os irmãos falam, que muitas pessoas procuram orar mais durante o dia e à noite vão dormir. Então, tem a prática de orar às madrugadas, né? Que a fila é menor, o alcance é mais rápido, né? É só para descontrair. E falando sobre oração coletiva, nós vemos em Atos que a igreja estava reunida orando em favor de Pedro.
E houve uma ação espiritual, né? Pedro estava preso e a igreja estava orando em favor de Pedro. Em Atos capítulo... Eu até anotei aqui para poder a gente meditar em casa, eu e os meninos. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aí o versículo lá a seguir, versículo 7 diz que eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Esse texto mostra que a oração coletiva move o sobrenatural. Há uma ação espiritual, no reino espiritual. E muitas vezes nós só cremos naquilo que está diante dos nossos olhos. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e crer que o Senhor está fazendo. Que quando a igreja está unida numa oração, a oração ela precisa ter, a oração coletiva ela precisa ter unidade, precisa ter propósito, precisa ter uma ação coletiva, mas não é algo bagunçado, é algo organizado. Então a igreja estava unida orando por Pedro, e Deus agiu em favor de Pedro, libertou das mãos de Herodes, né? Nós vemos o texto ali, o que aconteceu. Então, mas houve uma ação sobrenatural. A visita de um anjo não é uma ação normal, não é uma ação natural, é uma ação sobrenatural. Então nós cremos, se a igreja unida, com propósito, orando pela cidade, orando pelos filhos, nós cremos, né, que haverá uma ação espiritual em favor disso, né? A resposta é de Deus, a vontade sempre é de Deus, a soberania é de Deus. Claro que nós entendemos que se a vontade de Deus for responder tal oração, assim vai ser feito. Mas a gente precisa precisamos nos unir em oração por propósitos específicos, né? E tendo unidade de oração em favor de algo específico e organizado também, né? Não pode ser de forma aleatória e bagunçada. Então a igreja precisa se unir na oração em favor de causas específicas, porque dessa forma o Senhor vai mover o sobrenatural. A oração em línguas, falando sobre oração em línguas em Coríntios 14, o próprio texto diz que é mistérios. Mistérios fogem do nosso entendimento. A gente não vai entender as coisas de Deus com a nossa mente, não é a nossa mente. Esses dias eu e Bruninho, nós viajando sempre para Ilhéus, a gente está cursando ali, e estava eu, ele e JP, e nós colocamos um louvor e começamos a adorar o Senhor daqui para lá, e orando em línguas, 2 horas orando em línguas. Naquela noite, foi um culto, foi no sábado, teve encontro, chegamos no encontro com outra atmosfera, já dentro de outro ambiente, porque nós passamos 2 horas de oração em línguas. O nosso espírito foi edificado, a nossa mente não, mas nós já chegamos no ambiente, assim, de certa forma, o nosso espírito é edificado. Então a sensibilidade na adoração foi outra, a sensibilidade na palavra era outra, e nós provamos disso juntos, né? Não foi uma coisa, cada um provou na sua intimidade, mas o entendimento foi esse, né? Que nós preparamos o nosso espírito, porque quando chegamos aqui no momento de encontro, o nosso espírito estava mais sensível à voz de Deus,
tanto no momento da adoração, como no momento da palavra. Então, orar em línguas tem que ser uma prática nossa. Você está lavando o prato, está fazendo alguma coisa, está trabalhando, ora em línguas. O que te impede de orar em línguas? É só amém, Senhor, aleluia, e começa a falar em línguas. Deixa fluir, né? Então, o fluir na oração em línguas só vai cooperar com a sua vida espiritual, vai trazer sensibilidade, vai trazer quebrantamento, né? Então, esse momento é um momento que nós precisamos valorizar. Eu lembro que quando éramos solteiros, a gente se reunia para buscar os dons espirituais. Reuníamos, né? No entendimento que tínhamos, a gente reunia. Minha mãe fazia uma sopa e os solteiros se reuniam. Vamos fazer o que? A gente vai ouvir a Deus. Como é que vai fazer? Vamos colocar. Na época a gente valorizava alguns ministros da época, né? Pregadores e tal, e a gente colocava ali, passava 1 hora, 2 horas, 3 horas clamando ao Senhor para falar em línguas. Todos queriam receber o batismo no Espírito Santo. Então, que seja uma prática também dos solteiros, que seja uma prática da igreja, separar um momento para buscar os dons, né? Buscar com zelo os dons, e que seja também uma oração em línguas. Vamos reunir para buscar a falar em línguas. Eu não falo ainda. Ou se você não fala, busque do Senhor. Separe um momento para isso, sem pressa, sem celular, e de preferência, né? Com um desejo no coração ardente de receber do Senhor, porque você vai ser beneficiado no seu espírito a partir do momento que você falar em línguas, né? Busque isso sem pressa e com desejo. Senhor, eu quero falar. Chame 2 ou 3 sedentos e busque ao Senhor com intensidade, que eu tenho certeza que você vai receber da parte de Deus. Amém? Amém, amados? Vamos